Um número que você trouxe aqui no nosso bate-papo, eu tenho acompanhado bastante, assim, eu sempre menciono isso porque impressiona. Impressiona pra galera que pensa assim que o e-commerce está saturado, que não tem, poxa, não tem como crescer mais e tal. A China é o primeiro país no mundo onde o varejo digital é maior do que o físico. Né? 52% das vendas hoje são provenientes do varejo digital na China. No Brasil, 10%. Né? Que nem você disse assim, poxa, talvez a gente chegue em 11%, 11,5% aí ao final desse ano. E tem uma possibilidade de crescimento absurda, né? Das pessoas irem para a internet, o varejo, ele se consolidar cada vez mais no digital. De 2020 para cá, as vendas explodiram mesmo assim, né? Com as pessoas ficando mais em casa, comprando muito pela internet, teve lockdown e tal, e o e-commerce continuou. E muitas empresas cresceram, a gente mesmo, poxa, teve um crescimento de 90% na operação de e-commerce, depois 70%. E tem uma meta muito ousada para esse ano, a gente vem correndo atrás disso, etc. Legal, isso é bacana, né? As pessoas indo mais para o e-commerce, vendendo mais. Só que, o que eu tenho percebido, né? E eu vejo que esse é um desafio tremendo, cara, para a Olist. Tanto que eu vou te fazer duas perguntas já em cima desse cenário. Com a crescente, assim que muita gente foi vender online, você tem uma porrada de sellers novos, talvez os grandes canais não tenham uma estrutura para cuidar disso, desde suporte, desde acompanhamento, processos e etc. Né? Isso é uma realidade para todos, desde Mercado Livre, Amazon, B2W e qualquer um que seja. Legal. Falando de suporte. O suporte é delicado para esses caras. A Olist está no meio de campo ali. Então vocês já, vamos dizer assim, sofrem um pouco, né, em fazer esse ping-pong, porque de repente acontece uma venda no canal específico, vocês têm um chamado ali meu, é delicado lidar com isso. Primeira coisa, como que vocês se preparam para lutar e encarar isso, para resolver esse problema, de ter tanta gente assim em um curto espaço de tempo vendendo e vai aumentar ainda muito mais? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, você acredita que os grandes canais de vendas, desde Marketplace até mesmo uma Olist, eu sei que sempre é bom receber novos sellers e etc. Mas você acha que tem uma tendência para vocês começarem a buscar parceiros confiáveis que consigam entregar profundidade de estoque, que consigam, vamos dizer assim, uma escala maior? Como que você vai lidar com essa saturação, vamos dizer assim, assim, tem um tempo para aprender tudo isso. Como que vocês lidam? Perfeito, cara. Eu acho que, antes de mais nada, é entender um pouco do qual é a força motriz por trás do crescimento do mercado, né? Então, não é só você ter novos sellers, né, ou lojistas vendendo os mesmos produtos, porque isso levaria a uma saturação e aí realmente você ia ter que dividir o bolo para todo mundo. Acho que isso faz parte. Por isso que cada vez mais o mercado ele tende a evoluir de forma regional, né, e não só alguém que está em Curitiba ou está em São Paulo abastecer o Brasil todo. Né? Acho que cada vez mais o mercado ele vai evoluir regionalmente, né? Você ter o estoque muito próximo do consumidor. Mas você também tem novas categorias que antes não eram consumidas na internet e agora são por N motivos, né? Seja porque o comportamento do consumidor mudou e a pandemia foi um acelerador para isso, né? A gente acabou de falar aqui que a infraestrutura logística do Brasil ela era muito limitada, né? Gabriel, vamos lembrar, assim, há 2 anos, 3 anos atrás, a gente comprava um produto na internet e você, cara, estando em Curitiba, você estava tudo bem em receber em 7 dias, em 10 dias, em 15 dias, dependendo de onde vem esse produto. Hoje, cara, o cara quer no dia seguinte ou nos próximos 2 dias no máximo, quando não no mesmo dia. Então, isso permitiu que muitas categorias que antes você não consumia, você passe a consumir. Então, mudou o comportamento do consumidor. Pro seu ponto, cara, eu acho que não existe a possibilidade de você ter um mercado crescente, né, como o e-commerce, sem construir as vias de acesso, sem construir as vias de suporte, para você poder sustentar esse crescimento. Eu acho que hoje todo mundo sofre com isso. Na verdade, é ultra desafiador, né? Você equalizar o crescimento com o nível de SLA e atendimento, estrutura e musculatura e investimento que isso demanda para você efetivamente ter um ambiente saudável. Cara, a gente sofre com isso hoje, né? A gente adoraria poder investir muito mais, mas aí, putz, será que eu consigo manter a equação da companhia sustentável ou não? Né? Então, tem um exemplo, tá? Tiny
é uma empresa que sempre foi, cara, reconhecidamente, né, assim, tem um atendimento fantástico, um nível de suporte fantástico, um SLA muito bom. E é uma empresa, cara, ultra robusta e com um produto fantástico, né? Por uma década trabalhou como trabalhou num ritmo super bacana, mas muito um ambiente de controle, né? Com NPS, cara, para um RP de 80 pontos, cara. Assim, eu desconheço um RP hoje que tem um NPS tão alto. Obviamente, quando a gente trouxe Tiny para dentro do nosso ecossistema, tem muita sinergia. A gente está investindo para a Tiny poder crescer, porque a gente sabe que essa solução ela é importante para o empreendedor que quer ser mais bem sucedido, né? Então a eficiência, a conexão com múltiplos canais. Agora, tudo isso acontece ao mesmo tempo, traz um nível de pressão muito grande para o nível de atendimento e suporte e NPS que a gente tem. E a gente não quer perder isso. Então, aí acho que assim, é quase como o desafio da companhia é entender até onde você consegue ir e o quanto isso é importante de verdade. No Olist isso é importante pra caramba, assim, é muito importante. Eu acho que cada produto nosso hoje tem um nível de atendimento SLA um pouco diferente e a gente está tentando equalizar isso para que todos sejam fantásticos. Puta, não é trivial, cara. Na verdade é quando você tem uma volumetria muito relevante, algumas coisas quebram. E como você mencionou, a gente está no meio de uma equação com múltiplos players. E esses players mudam o tempo todo. Então você tem que também conseguir reconectar os pontos, os tubos de conexões ali para poder processar isso de forma adequada. Tem canal que tem suporte via API, tem canal que não tem. Então, cara, tem um monte de coisa que afeta efetivamente a qualidade desse suporte. O que eu posso reforçar até, Gabriel, é que a gente está investindo pra caramba, cara, nisso. Esse é um tema que pra gente tem prioridade. Em toda essa austeridade que a gente entrou agora, né? Esse é um tema que a gente, obviamente, olha com muita cautela, pelo que eu falei até um pouco antes, né? Quando a empresa cresce, você tende a perder sensibilidade do frontline. E esse é exatamente o ponto que a gente prioriza, né? Por ser centrado no lojista. E para a sua segunda pergunta, cara, eu acho que o mercado como um todo, obviamente, sofre com isso, né? Então, acho que todos os players eles precisam se organizar para poder sustentar esse crescimento e se manter conectado com o seu cliente. Não tem outro jeito, na verdade, né? Seja marketplace ou seja o que for, né? Assim, o próprio list nesse meio. Então, acho que todas as empresas que queiram crescer de verdade têm que ter um nível de suporte adequado, tem que ter um nível de interação adequada com o seu cliente, para que esse cliente crie um nível de engajamento que se sustente no longo prazo. Senão não funciona. E isso é desafiador pra caramba.